E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero refutar de uma maneira bem respeitosa e colocando aqui um ponto final nesse assunto. Maria teve outros filhos ou não? O que é que a Bíblia nos conta, né? Os textos bíblicos que temos, podemos afirmar isso ou não, né? A fé católica afirma com todas as letras, né, que Maria não teve, né, outros filhos além de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É o único filho de Maria, é Jesus Cristo. E os protestantes dizem não, eles têm. E os protestantes dizem não, ela tem outros filhos, né? Porque apresenta no Evangelho os, né, irmãos de Jesus. Então, eles julgam que esses irmãos de Jesus são também, né, filhos de Maria. E a gente prova isso de uma maneira, né, cabal, de uma maneira bem clara, né, bem visível. Nesse vídeo eu vou mostrar isso com muita clareza para não deixar aí, né, nenhuma dúvida com relação, né, a este assunto. Então fica aí nesse vídeo, se esse assunto lhe interessa, se você quer saber mesmo se realmente a tese protestante procede ou se a tese católica é infinitamente melhor, mais, né, plausível do que a argumentação protestante. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a miúdo, né, um detalhe por detalhe, como isso não procede, né, a argumentação, né, protestante. Ontem eu fiquei até tarde fazendo, né, uma pesquisa com relação a este assunto. E é da seguinte forma, né? E aqui eu quero dizer, né, também que eu vi, né, um protestante falar em um vídeo que Jesus teria, né, pelo menos mais, né, 6 irmãos, né, filhos de Maria. Veja só que coisa, né? Pelo menos mais 6 irmãos filhos de Maria e José. Seriam 4 homens, né, e 2 mulheres. Olha só, então Jesus teria esses 6 irmãos, né, sendo filhos de Maria, segundo, né, esse protestante. E aqui a gente vai esmiuçar, né, este assunto de uma vez por toda. E não é possível que, se você deixar, né, a emoção de lado, deixar, né, a rixa de lado, não é possível que você, né, em sã consciência, não perceba esse engano, né, protestante. Como eu falei para vocês, né, eu fiquei ontem até tarde fazendo um estudo sobre este assunto. Qual foi, né, o que eu fui pesquisar, procurar? Primeiro ponto, a família, como era, né, a família no tempo de Jesus Cristo. Como eram as famílias no tempo de Jesus Cristo? Faça também você, né, essa pesquisa. Como era o nascimento das crianças no tempo de Jesus Cristo, né? Qual era a deles, né, naquele tempo? Porque a gente está aqui há mais de 2000 anos e a gente precisa entender um pouco, né, da cultura daquela época para a gente entender melhor o texto sagrado, para a gente entender melhor as Sagradas Escrituras. É assim que os, né, professores, né, os exegetas, diz que a gente deve fazer. Procurar entender o contexto da época. Enfim, eu fiz essa pesquisa, né, e descobri detalhes sobre uma família judaica, né, no tempo de Jesus Cristo. E o relato que a gente vai descobrir ilumina, né, mais ainda os textos bíblicos. A gente consegue, né, enxergar claramente os textos bíblicos. No tempo de Jesus Cristo, né, como era o nascimento, né, das crianças, como era o contexto da época, como eram, né, as famílias. Vamos a alguns dados, né, daquele tempo. A gente sabe que o casamento, né, a menina, né, ali casava-se com 13, né, de 13 a 14 anos já se casava. O homem com cerca de 17 anos. Então, eles começavam a família muito cedo, né?
de 13 a 14 anos para as meninas e cerca de 17 anos para os homens, e eles já se casavam, né? Então eles começavam a vida muito cedo, né? De matrimônio muito cedo. E a questão, né, dos filhos, a questão do nascimento, né, dos bebês, né, das crianças. Era o seguinte, eles tinham filhos um atrás do outro, né? E às vezes, veja, era de 10 a 11 meses a distância de um menino para o outro, de uma criança para outra. Então veja, eles casavam muito cedo, né, cerca de 13 a 14 anos para a mulher, 17 anos aproximadamente para os homens, e a família começava muito cedo e era um filho atrás do outro, né? Era um filho atrás do outro. Cerca de 10 a 11 meses de distância, né, um do outro. Para você ver, né, que não chegava nem um ano a diferença, né, de um irmão para o outro. E as crianças, né, eram amamentadas pela mãe nos seus, né, primeiros 2 a 3 anos. Então, eram amamentados, né, pela mãe. Cerca de 2, né, a 3 anos. Vá gravando esses detalhes aí. Casavam muito cedo, tinham filhos, né, um atrás do outro, de 10 a 11 meses a diferença de um para o outro. A criança chegava a ficar de peito, né, amamentando de 2, né, a 3 anos. E outro detalhe importante a gente anotar é que os primeiros 5 anos da criança eram as mães, né, principalmente as mães que eram encarregadas, né, de cuidar daquela criança. Quer dizer que os primeiros 5 anos das crianças as crianças, né, eram cuidadas principalmente pelas mães. Então, você vai anotando aqui, né, esses pontos. A criança, até os 5 anos, quem cuidava principalmente era a mãe. Então você vai juntando, né, esses dados e imaginando uma família no tempo de Jesus Cristo, né? Uma família cheia de filhos no tempo, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Era um filho atrás do outro, né? De 10 a 11 meses a distância de um para o outro. Eles ficavam normalmente de 2 a 3 anos, né, amamentando. Às vezes chegava até 5 anos e ainda amamentava. Até os 5 anos eram cuidados principalmente pela mãe. Cuidado principalmente pela mãe. Agora veja, só esse dado que a gente trouxe aqui, a gente já consegue, à luz, né, do texto bíblico, a gente consegue já ter uma visão mais clara de como era, né, uma família no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, né, diante desses dados aqui que a gente já trouxe, analisando essa tese protestante de que Maria teria pelo menos, né, mais 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Veja, nesse texto que está aí na sua tela, é Lucas 2, a partir do versículo 41. Analise esse texto, vamos ler um pouco desse texto, para você comparar uma família no tempo de Jesus Cristo, como era o nascimento, né, das crianças, e o que está nesse texto aí diante da sua tela. Veja, versículo 41, né? Todos os anos, né, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Só esse versículo aqui, 41, né, somente esse versículo derruba a tese protestante inteira de que Maria teve, né, esse monte de filhos. Porque veja, eu vou repetir aqui, né? Pesquise você mesmo uma família no tempo de Jesus Cristo, como era o nascimento, né, das crianças. Eles casavam muito cedo, tinham um filho atrás do outro. Sendo assim, com certeza, né, absoluta, esses tais, né, irmãos de Jesus Cristo já estavam todos nascidos e crescidos quando Jesus Cristo tinha, né, 12 anos, como a gente está mostrando aqui, ó, né? Jesus com 12 anos. Então, nesse período aqui que Jesus tinha 12 anos, com certeza absoluta, esses tais irmãos de Jesus Cristo seriam, né, todos nascidos.
já teria uma fileira de irmãos, né? Agora veja o texto, né? Ó, todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Agora me diga como é que os pais de Jesus iam para a festa da Páscoa todos os anos com desse tanto, né, de criança, de bebês amamentando. É inviável, né? É inviável. Já pensou 6 filhos, 7 filhos com Jesus Cristo? Já pensou Maria e José saírem de sua casa com tantos filhos, de peito ainda, amamentando, ficarem mais de 15 dias, que era o tempo que durava para eles ir para a festa, era 7 dias de festa, contando com a viagem de ida e de volta, seriam cerca de 15 dias. Já pensou José sair com Maria todo ano para a festa, né, da Páscoa, que durava cerca de 15 dias, como eu já falei, o período da festa, a ida e a volta, sendo que ela tinha ali um monte de filhos, né, amamentando. E naquele período, como a gente disse, né, os cuidados das crianças era principalmente pela mãe. Então quer dizer que esse versículo, de quando Jesus tinha 12 anos, não mostra nenhum registro, nenhuma hipótese de ter um irmão de Jesus aqui, né, nesse texto. Não relata nenhum irmão de Jesus Cristo até os 12 anos de idade. Por que será? E se esses tais, né, que vai surgir depois, né, no ministério de Jesus Cristo, que vai surgir esses tais irmãos, se eles fossem filhos de Maria, com certeza absoluta, eles estariam nesse texto. E repito, né, seria inviável eles subirem para Jerusalém com tantos filhos pequenos, amamentando, ficar 15 dias em Jerusalém, na festa, né, da Páscoa. Seria inviável. Então esse versículo derruba, né, a tese protestante dos tais irmãos de Jesus Cristo. Que, repito, vai surgir, os irmãos de Jesus Cristo vai surgir só quando Jesus Cristo começa, né, o seu ministério. E isso tem uma explicação. Quando Jesus Cristo começou o seu ministério, por volta de 30 anos, Maria já era viúva. Maria já era viúva. Então, no contexto judaico, uma mulher viúva, idosa, não poderia se apresentar, no público sozinha, sempre acompanhada pela figura, né, masculina. Então, esses tais irmãos de Jesus Cristo que aparecem junto com Maria, né, Maria, né, e os irmãos de Jesus Cristo, eram, na verdade, primos irmãos de Jesus Cristo. Quando você vai fazer um estudo, você vai ver que esses aí eram filhos de Maria, né, uma tia de Jesus Cristo, Maria, né, irmã da mãe de Jesus Cristo, filhos de Cleofas, né, ou Alfeu, que pode ser a mesma pessoa. Então, esses tais irmãos de Jesus Cristo eram, na verdade, né, primos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vasculhando o Evangelho cuidadosamente, a gente vai perceber isso. Mas não eram filhos de Maria. Portanto, quando Jesus começou no seu ministério, por volta de 30 anos, Maria já era viúva, então por isso que Maria era sempre acompanhada por esses tais, né, irmãos de Jesus Cristo, que na verdade eram primos irmãos de Jesus Cristo. Então a gente vê aqui Jesus com 12 anos, subindo a Jerusalém com seus pais, e não vê nenhum relato de outros irmãos de Jesus Cristo aqui, né? Porque o texto poderia estar, né, Maria e seus filhos subiram para Jerusalém. Aqui não aparece em nenhum momento os tais irmãos de Jesus Cristo. E dentro do contexto histórico, como eu falei para você, se a gente for estudar, for pesquisar, uma família naquele tempo, que tinha um filho atrás do outro, com certeza absoluta, esses tais irmãos de Jesus Cristo eram uma fileira, um atrás do outro. Então, se Jesus Cristo tinha aqui, né, 12 anos, ele teria um irmão com 11, outro com 10, outro com 9, outro com 8, outro com 7, outro com 6. Seria uma fileira de irmãos, né? Segundo esse pastor protestante que disse que ele teria cerca de 6 irmãos da filha de Maria. E quando essas crianças eram todas pequenas ainda, de peito, né, amamentando, como era que José ia todos os anos na Maria, né, para a festa de Jerusalém? Ficar cerca de 15 dias fora, e essas crianças estariam aonde? Seria, né, inviável um casal com tantos filhos sair por tanto tempo, deixando esses filhos, né, ainda amamentando
sem os cuidados, né, da mãe. Então quer dizer que a tese protestante não procede. E outro texto que eu acho interessante é que quando Herodes mandou matar, né, as criancinhas de 2 anos para baixo, para atingir Jesus Cristo, veja, pela indicação dos magos, a criança deveria ter aí pelo menos 2 anos. Né? Então Herodes procura matar todas as crianças de 2 anos, né, para abaixo. Né? Então quer dizer, para atingir Jesus Cristo. Se a gente supor que Jesus Cristo tinha 2 anos, né, ou 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11 meses, então provavelmente Maria já já tinha dado à luz ao segundo filho, ou estaria grávida do segundo filho. Então, quando Maria fosse fugir com José, né, para os locais onde era indicado pelo anjo, né, o anjo vai dizer, foge para tal lugar, porque estão querendo matar o menino. Então, o anjo diz assim para José em sonho, né, levanta-te, toma Maria, né, e o menino e foge para tal lugar. Então, já pensou você como seria, né, Maria grávida de um segundo filho, fugindo para lá e para cá, ou mesmo já tivesse dado à luz, né, a esse segundo filho, estaria linda de recuperação. Então a tese protestante é completamente, né, descabida, completamente inviável que Maria tenha tido, né, esse amontoado de fios todo, como eles alegam. Impossível. É só estudar, é só analisar uma família no contexto daquela época. E se Maria tivesse tantos filhos assim, teria nascido um atrás do outro. Como é que Maria ia fugir para lá e para cá, juntamente com José, para proteger o menino? Como é que Maria ia subir para Jerusalém, como diz aqui o texto, né? Todos os anos subia para Jerusalém, né, para a festa da Páscoa, como era de costume, né? Como é que eles iam fazer isso, né, com tanto menino amamentando sob os cuidados, né, da sua mãe? Então, meus irmãos, com tudo isso que a gente já viu, né, até aqui, seria, né, inviável os pais de Jesus Cristo subirem, né, todos os anos para a festa da Páscoa, ficarem lá por tanto tempo. Seria inviável um casal, né, com tantos filhos, como a gente viu o costume da época. As crianças, né, amamentavam até 2 a 3 anos, às vezes chegava até 5 anos. Os cuidados até os 5 anos era principalmente, né, a mãe que cuidava. Já pensou, né, esse amontoado de crianças? Com certeza já seriam todos nascidos, né? Jesus Cristo com 12 anos. Todos esses supostos irmãos já teriam todos nascidos, né? Imagine eles quando imagine um atrás do outro, quando ainda era todo bebês, ainda de 6 anos para baixo, aquela fileirinha de bebês pequenos. Maria agarrada com aqueles meninos, amamentando, subirem para Jerusalém, cerca de 15 dias. Então quer dizer que não tem lógica, não tem cabimento essa afirmação protestante. Para mim, isso está muito claro que não tem cabimento, né, a tese protestante. É só analisar uma família no contexto da época e pensar Maria com esse amontoado de menino, se não ia surgir um versículo falando sobre isso, né? Como é que eles iam subir todo ano, como a gente viu no texto de Lucas, né, 2:41, como é que eles iam subir todo ano para a festa da Páscoa com tanto menino assim? E outra luz, como eu falei para vocês, que é o texto de São Paulo, falando sobre as viúvas. Veja que interessante, a gente citou que Maria já era viúva, né, quando Jesus Cristo começou o seu ministério. E veja o que o apóstolo Paulo vai dizer com relação, né, às viúvas. Veja que esse texto de São Paulo vai jogar uma luz, né, nesse texto. Veja, 1 Timóteo capítulo 5, né, versículo 3. Diz assim, honra as viúvas, as que são propriamente. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a praticar a piedade para com seus próprios familiares. E, portanto, aprendam a retribuir aos pais o que deles receberam. Isto é agradável a Deus. Olha essa recomendação do apóstolo Paulo, né? A viúva que tem filhos, mas se uma viúva tem filhos, né, ou netos, se ela tem filhos, é eles que devem cuidar da sua mãe, né? Isso é agradável a Deus. Quer dizer que Paulo está jogando aqui uma luz, dizendo que
Paulo está jogando aqui uma luz para nosso entendimento. O contexto da época, né? Quer dizer que uma viúva era para ser cuidada primeiramente pelos seus filhos. Se ela tem filho, é seus filhos que têm que cuidar dela. Né? Veja, né? É eles que têm que cuidar dela. Né? Uma viúva que tem filhos, né? Ou netos. Quer dizer que vai aprender a cuidar dela. Agora veja o versículo seguinte, né? O versículo 5. Mas a que é realmente viúva e está desamparada, depositou a sua esperança em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. Veja, a que é realmente viúva e está desamparada. Aqui tem filhos, o apóstolo Paulo diz, aqui tem filhos que eles cuidem de sua mãe. Aprenda primeiro a cuidar de sua mãe. Mas aqui realmente é viúva, né, está desamparada, essa se entregue à oração. Veja que interessante, né? Isso vai jogar uma luz ao nosso entendimento. Aqui é realmente viúva e entregou a sua vida a súplicas, né, e oração. Persevera dia e noite, né, em súplicas e oração. Né? Quer dizer, essa é realmente viúva. Aqui está desamparada. Aqui tem filhos. Aqui tem os filhos, que os filhos cuidem dela. Então aqui a gente tem, ó, se Maria tivesse, no final da vida de Jesus Cristo, né, no pé da cruz, se Maria tivesse outros filhos, pela lei, era eles que deveriam cuidar delas. Já pensou Maria com 6 filhos, além de Jesus Cristo, né? 4 homens e 2 mulheres, como disse, né, esse protestante. Esses 6 filhos iriam abandonar a sua mãe na velhice. Isso seria, né, um crime para a lei judaica. Então quer dizer que onde fica a tese protestante? Né? Isso era impossível disso acontecer. Porém, Paulo diz assim, se é realmente viúva e desamparada, depositou a sua esperança em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. Quer dizer que essa é realmente, né, viúva, está desamparada. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para o discípulo, lá em João 19, né, versículo 27, vai dizer, eis aí, né, a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo a levou para o que é seu. Por quê? Porque ela estava aqui, ó, viúva e desamparada. Já era, né, viúva e agora perdeu o seu filho único. Então, ficou pelos cuidados dos discípulos. Como é que os protestantes vão explicar isso? Né? Jesus com 12 anos, esses irmãos dele já teriam todos nascidos, e quando tinha esse amontoado de crianças amamentando, segundo, né, segundo a família judaica, pelos cuidados da mãe, né, principalmente da mãe, como é que eles iam, né, para Jerusalém todo ano, com esse amontoado de crianças, como a gente viu no Evangelho. Como é que no final da vida de Jesus Cristo, esses filhos, essa viúva cheia de filho, viúva que tem filho, e não foi cuidada no final da sua vida, na sua velhice, não foi cuidada por esses filhos. Né? Mas sim, porque ela era viúva desamparada. Então o discípulo a levou para o que é seu. E se entregou, né, às súplicas e orações. Agora veja o que está escrito, né, em Atos dos Apóstolos. Com essa luz do apóstolo Paulo, de que a viúva que tem filhos, deveria ser os filhos que cuidem dela, e a viúva que é desamparada se aplique, né, à oração, se entregue, né, a Deus, veja o que diz, né, a primeira comunidade da igreja, né, a comunidade de Jerusalém, a comunidade dos apóstolos, né? Vejam, que eles estavam reunidos, né? Então os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, a distância que se pode andar um dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelotas e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. Olha aqui, aquela viúva que Paulo falou lá, né? A viúva que é desamparada se aplique, né, à oração. Então Maria aparece aqui na comunidade, na primeira comunidade de Jerusalém, junto com os apóstolos, perseverando na oração, né, em comum. Algumas mulheres, né, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos, né, dele. Ou seja, aqui
os irmãos de Jesus que não acreditavam nele, lá em João 7,5, que os irmãos não acreditavam nele, mas depois da morte de Jesus Cristo, você vê que eles aparecem aqui. Você vê, né, que esses irmãos de Jesus aparecem aqui, perseverando na oração em comum, né, juntamente com os apóstolos e com Maria, né, mãe de Jesus. Então, como a gente viu, né, o texto de São Paulo, a viúva que tem filhos, que eles cuidem dela. Aqui é realmente viúva, está desamparada, que persevere, né, na oração. E é o que Maria está fazendo aqui, perseverando na oração, juntamente com os apóstolos, né, e os irmãos, né, de Jesus. Então, veja, esses irmãos de Jesus só vai surgir após o segmento, né, do ministério de Jesus Cristo. Porque Maria já era viúva e era acompanhada por esses tais irmãos, que eram primos e irmãos de Jesus, filho, né, de Maria, de uma Maria, né, irmã da mãe de Cristo. Então, esses irmãos de Jesus Cristo, que na verdade eram primos, né, chamados primos irmãos, porque era filho de uma irmã de Maria e filho de um irmão de José, segundo, né, um historiador, né, da igreja. Cleofas, né, ou Alfeu, era irmão, né, de José. Então, portanto, eles eram, né, primos irmãos. Maria, como era viúva e não tinha filhos, eram acompanhados por esses primos, né, de Jesus Cristo. Então, meu irmão, e você vê claramente, como a gente disse no início do vídeo, Jesus com 12 anos não aparece, né, irmãos de Jesus. Não aparece irmão de Jesus. E dentro do contexto da época, com tantos filhos, seria, né, inviável José e Maria subir todo ano para a festa da Páscoa, né, em Jerusalém e permanecer lá, né, por volta de 15 dias. Isso seria, né, inviável, portanto, né, infundada, né, a tese, né, protestante com relação, né, aos filhos de Maria. Então, meus irmãos, é isso aí que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Obviamente, existe muito mais explicação, muito mais detalhe, que nos faz ter a certeza absoluta de que Maria Santíssima só teve como filho nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é claro, né? Existem muito mais detalhes no contexto todo da explicação católica que nos levam, né, a essa conclusão, né? Certamente. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.